Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos dar sequência no plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. É o PET volume número 5 e estamos na terceira semana com grandezas e medidas. Tá? E o objeto do conhecimento, medidas de capacidade e volume. Vamos trabalhar aqui em especial com a unidade litro e a mesma ideia da unidade de medida de comprimento. Né? Quando a gente transforma em unidades menores, a gente vai multiplicar, nesse caso, por 10, 100, 1000, 10.000, depende de quantas casas nós iremos deslocar. Por exemplo, de litro para mililitro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então tem que multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, multiplicar por 1000. E para levar para unidades maiores, a gente vai dividir por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Se tiver cubo, né, medida de volume, aí cada casinha não é mais 10, cada casinha é 1000. Né? Se fosse metro quadrado, cada casinha seria 100. Nesse caso, volume, cada casinha a gente multiplica por 1000. E nós temos aqui 3 informações que nós iremos utilizar ao longo dos exercícios. Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros e que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, dando início aí nos nossos exercícios, temos aqui a questão número 1. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,413062,5 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Então vamos lá. A informação que nós temos aqui, que talvez seja a mais importante, é que uma onça fluida britânica corresponde a 28 ml. E pediu para a gente aproximar, então vou colocar 28 mesmo. Então eu sei o seguinte, eu sei que uma onça equivale a 28 ml. E a pergunta foi a seguinte, e 400 onças? Bom, 400 onças eu não sei. Então isso vai ser o meu x. E temos uma regra de 3 simples, né? 1 vezes x vai dar x. E 400 vezes 28, bom, eu vou ter aqui 4 vezes 28, vai dar um total de 112, né? 4 vezes 28 dá um total de 112. Como nós temos ali 2 zeros, então vai ser isso aqui. Né? Eu tenho 11.200 ml, né? Mililitros. A resposta que nós queremos aqui é em metro cúbico. Então eu preciso dar a resposta em metro cúbico. Então o que eu tenho que lembrar? Então tem aqui algumas observações. 1 metro cúbico, ou melhor, que é 1 centímetro cúbico, né? Perdão. 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Nós já temos aqui 11.200 ml. E 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, né? Logo, eu tenho 11.200 centímetros cúbicos, que foi a pergunta do exercício, né? Ele quer a resposta em centímetro cúbico, então temos aí 11.200 centímetros cúbicos. Então esse foi o item 1. Questão número 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 de largura e 0,50 de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Então, pegando aqui as informações, eu tenho 1,80 de comprimento, 0,90 de largura e 0,50 de altura. Então, vou colocar assim, ó, 1,80 de comprimento, 0,90 de largura e 0,50
de altura. E o volume é dado pela multiplicação das três dimensões, A vezes B vezes C. Ou seja, 1,8 vezes 0,9 ou 0,90 vezes 0,5 ou 0,50. Multiplicando aí 1,8 vezes 0,9 vezes 0,5, nós vamos encontrar 0,81. Como as unidades correspondentes aqui estavam em metros, a resposta fica metro cúbico. Então esse é o nosso volume em metros cúbicos, né? 0,81 metro cúbico. Porém, queremos a resposta em litros. Basta lembrar então que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Como eu tenho aqui 0,81 metros cúbicos, basta fazer 0,81 vezes 1000, totalizando 810 litros. Então essa é a capacidade desse tanque, né? 810 litros. Questão número 3. Um reservatório de água tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários e suficiente para encher esse reservatório? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume desse reservatório, que tem 7 metros de comprimento, 4 de largura e 1,5 metro de altura. Então eu vou representar aqui, ó, 7 metros de comprimento, a largura 4 metros e a altura 1,5 metro. Volume é só multiplicar as três dimensões, A vezes B vezes C, ou seja, 7 vezes 4 vezes 1,5. Então o volume aqui vai ser 7 vezes 4 dá 28. 28 vezes 1,5 vai dar um total de 42. Metro vezes metro vezes metro vai gerar metro ao cubo. Então esse é o nosso volume. Porém nós queremos saber quantos litros de água cabe aqui dentro. Como nós temos metro cúbico, é só lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 42 metros cúbicos? Bom, 42 mil litros. É só multiplicar por 1000. E 42 vezes 1000 vai resultar em 42 mil litros. Então, questão número 3, uma questão bem tranquila. Questão 4. Quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, 1,5 metro de altura, se ela está com 80% de sua capacidade total? Dê a resposta em quilolitro. Então, vou considerar aqui o comprimento 10, 5 de largura, 1,5 metro de altura. Então, colocando aqui 10 de comprimento, 5 de largura, e eu vou considerar 1,5 metro de altura. Vamos imaginar essa piscina cheia. Vamos imaginar ela cheia. Quantos litros cabe dentro dela? Então, volume, A vezes B vezes C. Então, a gente vai ter o comprimento, que é 10, a largura, que é 5, e a altura, que é 1,5. Então, volume, 10 vezes 5, 50. 50 vezes 1,5 vai dar 75 metros cúbicos. Sabemos também, né, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se eu tenho 75 metros cúbicos, a piscina cheia tem 75 mil litros. Isso seria a piscina cheia. Só que nós sabemos que essa piscina não está cheia. Essa piscina ela tem 80% de sua capacidade. Então, para finalizar, eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu vou pensar assim, ó, 75 mil litros é a piscina cheia, ou seja, é 100%. Aí 80%. 80% é x. E vou resolver. X vezes 100, 100x, que é igual a 75 mil vezes 80. Bom, vamos lá, vamos multiplicar 8 vezes 75. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, com 4,
60. Eu tenho aqui 3 zeros, aqui tem 1, então são 4. Então 1, 2, 3, 4. 6 milhões. Então agora eu tenho x igual a 6 milhões dividido por 100. A gente pode simplificar por 100, né? Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E sobrou aqui que a capacidade vai ser apenas de 60 mil litros. Então essa aqui seria a capacidade com 80% da piscina cheia, né? Cheia são 75 mil litros. Com 80% nós vamos ter aí 60 mil litros. Dando sequência na correção do PET, volume 5, essa é a semana número 3. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cuja capacidade é de 22.500 litros e possui lados medindo 3 e 5? Dê a resposta em centímetro. Então eu sei aqui que os lados medem 3 e 5, vou colocar aqui embaixo comprimento 5, largura 3, e a nossa altura que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, né? Vamos chamar de x. Por outro lado, eu sei que nessa piscina tem 22.500 litros. Essa é a capacidade. Sei também que a cada 1.000 litros, isso corresponde a 1 metro cúbico. 1.000 litros, 1 metro cúbico. E 22 mil litros? E 22 mil litros? Bom, 22 mil litros seria 22 metros cúbicos, né? Se fosse 22 mil litros, 22 metros cúbicos. Como tem 500 litros, vai ficar 0,5. Então esse é o nosso volume, e o volume a gente sabe resolver. A gente sabe que é A vezes B vezes C. Comprimento 5, largura 3. A altura não sei, mas o volume, que é a capacidade de 22.500 litros, isso equivale a 22,5 metros cúbicos. Então 22, aí 22,5. E agora é só desenvolver. 22,5 é igual a 5 vezes 3, 15. O 15 está multiplicando, eu vou aproveitar e vou passar ele dividindo. E eu vou ter então 22,5 dividido por 15. E 22,5 dividido por 15 vai dar 1,5 metro. Então essa é a profundidade da nossa piscina. Questão número 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020, foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos. E no mês seguinte, a leitura do hidrômetro foi para 34.800 metros cúbicos. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Então, vou colocar aqui item A. Em abril, 28.500. No mês seguinte, maio, 34.800 metros cúbicos. E nós queremos transformar isso aqui em decímetro cúbico. Então é só lembrar o seguinte: metro cúbico, o vizinho já é o decímetro cúbico. Então eu vou ter que andar uma casa. Como eu vou andar uma casa para a direita, eu vou simplesmente multiplicar. Como é cubo, eu vou multiplicar por 1.000. Então, para transformar metro cúbico em decímetro cúbico, é só pegar aqui o 34.800 e multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é só acrescentar esses 3 zeros. Então, 34.800 vezes 1.000 vai dar 34.800.000 decímetros cúbicos. Então, esse foi o item A. Item B. Qual é o consumo de água em litros no mês de maio? Então, no mês de maio foram 34.800 metros cúbicos. E nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, mais uma vez, é multiplicar por 1.000. Então, já sei a resposta, né? Vai ficar 34.800.000 litros.
É só pegar esse número e multiplicar por 1.000, já que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Item C. Qual a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio? Bom, vamos com calma então. Lá em maio, passou a ser de 34.800 e abril foi 28.500. Primeira coisa que eu quero saber aqui, de quanto foi o aumento em metros cúbicos. Então, para descobrir o aumento, eu vou fazer 34.800 menos 28.500. Então, 34 menos 28 vai dar 6. Então, eu vou ter um total de 6.300. Então, 6.300 metros cúbicos. Então, isso aqui foi o aumento em metro cúbico. E qual foi o percentual de aumento? Para eu chegar no percentual de aumento, eu vou imaginar o seguinte. Em abril, foram 28.500 metros cúbicos. Esses 28.500 metros cúbicos era o meu total, ou seja, era o meu 100%. É minha base aqui no caso. Aumentou 6.300. Isso vai passar a ser X. Já vou aproveitar, já vou simplificar aqui, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, e vou trabalhar simplesmente com o que sobrou. 285 vezes X, eu tenho aqui 285x, que é igual 63 vezes 100. 63 vezes 100 é só colocar 2 zeros. Então a gente vai ter aqui x igual 6.300 dividido por 285. Então nosso x aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 22, aproximadamente 22, né? Vou colocar aproximadamente 22%. Vou pegar as casas decimais não. Então nós temos aí aproximadamente 22%, que corresponde ao aumento de água do mês de abril para o mês de maio. E para finalizar a semana número 3, nós temos aqui a questão número 7. Na casa de Manuel, há uma caixa de água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado de lado 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Então, a caixa d'água que ele tem, a base é um quadrado de lado 30 centímetros e a altura vale 40 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 30 centímetros por 30 centímetros. E a altura são 40 centímetros. Também sabemos que a caixa d'água tem um volume de 2 metros cúbicos. Então, o volume é de 2 metros cúbicos. Como nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu posso dizer aqui que nós temos, então, uma capacidade de 2.000 litros. Isso é o que tem dentro da caixa, o que cabe dentro da caixa de água. E essa lata? Quanto que cabe aqui dentro? Como é que eu tenho metro cúbico e litro? Eu vou transformar aqui tudo em metro também. 30 centímetros, para transformar em metro, divide por 100. Então isso aqui é 0,30 metro. Isso aqui também é 0,30 metro. Isso aqui vai ser 0,40 metro. E eu vou calcular o volume da caixa, simplesmente multiplicando as 3 dimensões. Então o volume aqui vai ser o quê? Vai ser 0,3 vezes 0,3 vezes 0,4. Então o volume vai ser igual a 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36, com 3 casas decimais. Então 0,36 metros cúbicos. Então esse é o volume da caixa, da lata. Como cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, é só multiplicar isso aqui por 1.000. Então a capacidade aqui da lata vai ser de 36 litros. Agora, quantas vezes ele vai ter que pegar água no rio para poder encher 2.000 litros, sabendo que dentro de cada lata cabe apenas 36 litros? Então basta dividir, né?
A caixa d'água são 2.000 litros. Dentro da latinha cabe 36. Então, vamos dividir 200 por 36, sei lá, vai dar uns 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Sobra 20. Quero continuar a conta, abaixo um zero. 200 por 36 é claro que vai dar 5 de novo. 5 vezes 36 vai dar 180 de novo. E vai sobrar 20. Não tem mais nada para baixar, mas eu gostaria de continuar a conta. Coloco a vírgula e abaixo um zero. 200 por 36 vai dar 5 de novo. E nós vamos encontrar aqui uma dízima periódica. Então ele precisa fazer esse percurso 55 vezes e meia. Só que não tem como ele ir meia vez, né? Então a resposta vai ser arredondada para cima. A resposta aqui então vai ser 56. Ele precisa fazer esse percurso 56 vezes. Essa foi a semana número 3. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, que na medida do possível eu vou procurar ajudar. Até a semana 4.